Bom dia, amada igreja, graça e paz. Hoje a nossa devocional estará em Lucas 5, de 29 a 32. Então, Lucas 5, versículos de 29 a 32. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este momento na tua presença, Pai, para que possamos compreender e entender aquilo que tu queres, Senhor. Mostra-nos, Senhor, teu coração, mostra-nos, Senhor, como tu queres que façamos e que sejamos, Senhor. Pedimos-te, Senhor, que nos abençoe e que abra os nossos corações e mentes para ti, Pai. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá. Lucas 5, versículos de 29 a 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esta passagem da Bíblia fala sobre a vocação de Levi. Quando Levi, ou seja, Mateus, foi chamado da coletoria de impostos, e Jesus falou para ele: vem, segue-me. E ele se levantou, deixando tudo para trás, e seguiu a Jesus. E aí ele dá um banquete, um grande banquete em sua casa. E muitos publicanos estavam presentes. Gente, quem são os publicanos? São as pessoas mais execráveis dentro do judaísmo da época. Por quê? Porque eles eram coletores de impostos. Ah, mas é porque ele era coletor de impostos? Muito pior. Ele era coletor de impostos para o rei Herodes, para os romanos. Então, nós temos pelo menos uns 3 Herodes ali. E todo esse dinheiro era arrecadado e mandado para Roma. E é claro, né, como muita gente conhece, o 10%, uma porcentagem de 10% é como eram conhecidos alguns políticos nossos na França, que iam lá pedir dinheiro emprestado, e 10% era para eles, né, 10%, 10% vai para o meu bolso. Então, Jesus, ele vai comer com estas pessoas que são chamadas de execráveis, que são párias da sociedade, que são pessoas malditas. E Jesus fala, não são os sãos que precisam, não são os justos que precisam de mim. São aqueles que padecem, são aqueles que são pecadores que precisam de mim, porque eu sou o remédio. Eu sou aquele que pode dar o conforto, eu sou aquele que pode dar aquilo que ninguém, nada pode dar nesse mundo. Esta é a verdade. Jesus é aquele que pode confortar o nosso coração. Jesus é aquele que pode nos tirar do pecado. Jesus é aquele que traz a verdade e a luz para a vida, porque o pecado é trevas, o pecado é morte, o pecado é pecado. Pecado é pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus e que nos fere de alguma maneira. Acaba nos ferindo, acaba nos marcando. Quando você rouba, quando você, como um publicano, né, tira os seus 10% de alguma coisa, de alguma transação que não é lícito, ora, você está marcando o teu coração. Você está abrindo uma chaga, uma ferida no teu coração. É muito complicado. Meus irmãos, é muito complicado. Então, meus irmãos, comamos com Jesus, assentemo-nos com Ele à mesa, porque toda vez que fala de jantar, de estar junto, de comer, você não come com seus inimigos, você come com seus amigos. Você divide o que você tem com aqueles que você ama, com aqueles que estão à mesa com você. Por isso Jesus come com os pecadores. E também ele come com os pecadores, segundo um meme que eu vi outro dia, que eu chorei de rir, que
o fariseu está falando lá com a mão na cintura, mas você está comendo com os pecadores? E Jesus virou para ele e falou, eu tenho que comer com os pecadores, senão eu vou comer sozinho. É verdade, porque ele é o único sem pecado. Então, todos nós somos pecadores, todos são. Então, se Jesus não comesse conosco, ele iria comer sozinho. Coitado de Jesus. Então, meus irmãos, que sejamos uma boa companhia para Jesus também. Que nós possamos obter dele todo conhecimento, toda esperança, toda fé, todo ânimo possível para que possamos viver e sobreviver e mais, ser exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Feliz 2026! Que Deus abençoe a todos. Amém.